senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Inicialmente, esse projeto de lei encaminhado para apreciação para essa oportunidade merece fazer um pouco da retrospectiva para justificar o motivo. Até porque todo projeto de lei, todo ato administrativo, o direito administrativo brasileiro exige que ele tenha motivação, né? E o principal instrumento da motivação de qualquer ato administrativo é a prevalência do interesse público. Senhores, tivemos no mês de setembro do ano passado a necessidade de votar um projeto de lei que modificasse o instrumento utilizado para fazer a revisão dos vencimentos dos salários dos servidores do município. Lá em 2007, quando o então prefeito José Rodrigues Rosa, que era até substituindo o prefeito Rubens Batata, enviou para esta casa concedendo aos servidores do município um aumento de 20%, porém vinculava a atualização salarial ano a ano ao salário mínimo. Isso, de acordo com a Constituição Federal, é inconstitucional. Não pode. Eu não posso vincular a revisão salarial anual dos servidores de qualquer unidade federativa ao salário mínimo. Então, exatamente por causa disso, houve a necessidade de votar um novo projeto de lei que corrigisse essa falha lá no projeto de lei anterior, que era exatamente modificar o instrumento utilizado, o número, o indexador, para falar assim: vou atualizar os vencimentos dos servidores do município. Segundo o quê? Segundo este índice, mas que fosse um índice constitucional, que não fosse o salário mínimo, porque sendo o salário mínimo isso seria inconstitucional. Pois bem, votamos um projeto de lei então que revogasse a vinculação com o salário mínimo, que estava lá na lei anterior, e utilizasse doravante o indexador constitucional, no caso o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é exatamente a inflação do país. Então, exatamente por causa disso. Porém, vale a pena lembrar, na oportunidade dessa mudança do indexador, nós votamos, claro, a revogação da lei anterior. Exatamente por quê? Porque senão ia ficar duas leis falando coisas diferentes a respeito do mesmo assunto. Uma lei que atualizava o salário dos servidores de acordo com o salário mínimo e outra lei que atualizava de acordo com o INPC. Aí ia ter conflito uma com a outra. Exatamente por isso, por exemplo, nessa lei atual que nós vamos votar agora, tem lá, revoga-se as posições do contrário. Exatamente para evitar o conflito de normas e depois não saber o que faz. Ocorre que, infelizmente, houve uma interpretação errada dessa revogação e algumas pessoas entenderam que nós tínhamos revogado o aumento de 20%. Jamais. Jamais. Primeiro, porque não pode. Quando a lei lá anterior concedeu os 20%, ela concedeu o direito. A pessoa adquiriu aquele direito. Todos os servidores do município na oportunidade receberam esses 20%. Então, se eu revogar uma lei, ela não revoga esse direito. É direito adquirido. Até mesmo porque ainda mais vencimento base de servidores, quando os servidores receberam os 20%, o vencimento base deles aumentaram 20%. Portanto, esse vencimento base ele nunca mais muda, ele não pode reduzir. A Constituição proíbe a redução de vencimentos bases de servidores públicos, o que nós chamamos de princípio da irredutibilidade da remuneração de serviço público. Isso está no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Então, jamais, não houve redução de 20%. É preciso que nós saibamos esclarecer isso para os servidores.
utilizado para fazer a revisão anual, para fazer a atualização, porque antes estava sendo feito inconstitucionalmente. Foi isso que aconteceu. Tanto que agora nós estamos votando nesse projeto de lei exatamente em cumprimento à lei, à polêmica lei. Nós vamos atualizar o salário dos servidores públicos agora, segundo o quê? Segundo o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é definido pelo governo federal. É isso que nós vamos votar. Nós vamos votar a concessão da database, a concessão da revisão anual, em cumprimento de quê? Da lei 32 que nós votamos no ano passado, incidida sobre o quê? Sobre o vencimento base de todos os servidores, nenhum centavo a menos, porque o vencimento base dos servidores é irredutível. Então, por exemplo, suponhamos que um servidor ganhava um salário de 20%, que era o que ele recebeu de aumento lá em 2007, portanto, R$ 1.056. Podemos notar que todos os contra-cheques deles não está lá assim, ó, vencimento básico, salário mínimo e adicional da lei fulano de tal 20%. Não está. O vencimento base dele já está incorporado, o salário como aumento que foi concedido em 2007. Esse não se reduz mais. Então, esses R$ 1.056 vão receber a atualização do INPC desse ano, que é exatamente o 6,58. Então, esse projeto de lei vem exatamente para isso, para cumprir o que determina a lei número 32 e conceder, porque isso ficou vinculado. Mas por que tem que mandar um projeto de lei? Olha, o INPC é variável. Não tinha como nós colocarmos na lei 32 que o INPC vai ser tanto, porque ele é variável. O governo é que libera o número do INPC todo ano, né? Então, exatamente por isso, essa concessão do aumento, da revisão, ficou vinculada a um projeto de lei a ser enviado pelo Poder Executivo para dizer assim, olha, o aumento vai ser de quanto? De tanto que foi o INPC deste ano. No caso, o 6,58. Né? Exatamente isso. Então, para isso, nós precisamos votar esse projeto. Agora, o prefeito pediu, solicitou do presidente, né, que nós tivéssemos agilidade, tivéssemos a compreensão na agilidade da votação. Por quê? Porque para pagar a folha de pagamento ele já precisa, né, do projeto de lei aprovado, né, para permitir a concessão da revisão já para o pagamento do mês de janeiro. Então, é exatamente por causa disso que o projeto veio em regime de urgência. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores.